Buenos dias, buenas tardes e buenas noches para você que está assistindo esse vídeo. Eu sou Fachelo, aqui do Rede Rafas, e hoje vamos falar sobre novelas mexicanas, ou melhor, tramas mexicanas que foram remakeadas pelo SBT. Olha que a lista é grande, a gente vai passar um tempinho bom juntos, mas aguarda só um minutinho que produção, rueda a vinheta e viva o México! Como eu falei anteriormente, hoje a gente vai falar sobre remakes. E remakes o México entende muito bem, porque lá uma mesma novela já foi remakeada muitas e muitas vezes. Vamos pegar um exemplo clássico aqui para todo mundo entender. Marimar de 96. Esse grande sucesso é protagonizado por Thalia, com a inesquecível Galinha Macho e outros elementos que ninguém consegue tirar da cabeça. Pois bem, a trama foi exibida originalmente em 96 e depois teve um remake, Coração Indomável, em 2013. Mas antes de Marimar, essa história já rodou na TV. Tudo começou com a radionovela A Indomável. Depois teve uma adaptação para a TV mesmo e exibiram a novela A Indomável em 74. Depois teve A Vingança de 77, Rosa Selvagem de 87 e por fim, ou melhor, quase fim, Marimar de 96 e, como já falei, depois veio Coração Indomável de 2003. Então, para vocês verem aí que uma mesma historinha, uma mesma novela já passou por várias emissoras, por várias protagonistas, enfim, cada uma com a sua personalidade, com coisinhas diferentes, mas tudo contando a mesma história. Então o México, ele consegue produzir vários remakes, assim, eu não lembro de uma novela inédita do México. Para mim, tudo é remake de remake de remake de remake. Pois bem, até que o SBT começou a produzir versões brasileiras desses remakes. Então entre 2000 e 2010 ali teve muita novela, mas muita novela mesmo que foi produzida com essa parceria do SBT e o México. Mas antes disso também. Então agora se prepare que eu vou falar sobre algumas dessas novelas, ou melhor, eu vou passar a listagem para vocês de algumas dessas novelas e depois a gente vai entrar mais a fundo em alguma delas. Carinha de Anjo, Cúmplices de um Resgate, Carrossel, Corações Feridos, Amigas e Rivais, Maria Esperança, Os Ricos Também Choram, Esmeralda, Seus Olhos, Canavial de Paixões, Jamais Te Esquecerei, Pequena Travessa, Marisol, Amor e Ódio e Pícara Sonhadora. Vocês podem estar falando, caraca, Fachelo, você esqueceu de Antônio Alves, o Taxista, Chiquititas, que o SBT na verdade fez duas versões em 97 e em 2013, Pérola Negra, O Direito de Nascer. Pois bem, mas essas novelas elas não são mexicanas, elas são argentinas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre remakes entre México e Brasil. Tem também a novela Cristal, que muitos podem remeter ao Privilégio de Amar, que é uma trama aí de super sucesso no México, no mundo inteiro. Tem a vilã doidona, a Tamara. Pois bem, mas o Privilégio de Amar, ele é um remake também de Cristal, que é uma novela venezuelana. Então o remake brasileiro, ele é mais dessa trama venezuelana e não da mexicana, que é um remake. Enfim, é uma bagunça, mas eu não citei essas novelas que são famosas e conhecidas também como remakes mexicanos, porque na verdade elas não vieram do México. E agora eu vou me aprofundar em mais algumas que eu tenho uma memória afetiva, ou tenho alguma curiosidade interessante para falar para vocês. Vamos falar de Carrossel. É impossível não falar de Carrossel. Quando o SBT anunciou que Carrossel ia estrear a versão brasileira, eu acredito que muita gente não botava muita fé, nem a emissora. Tanto que a meta ali era de 7 pontos, um número ok, que provavelmente alcançaria. Mas a novela estreou com super fôlego, conseguiu cativar adultos e crianças e foi batendo recordes e recordes. Tanto que no segundo capítulo já consolidou 15 pontos de média geral. Então ali, vice-liderança isolada. E ao longo de toda a sua exibição, ela marcou bons números. Não teve uma semana que ficou abaixo dos 10 pontos de média geral arredondados. Claro que ali no final do ano, Natal, Ano Novo, a trama fechou com 9, alguma coisa, mas se você arredondar a semana, dá para 10 pontos. Então assim, nenhuma vez abaixo da meta. Como eu já falei, teve 15 pontos. Depois ela foi caindo porque o SBT estende demais as novelas, né? Ele não aprende, teve 310 capítulos. Aí foi perdendo um pouco de força, mas ficando na casa dos 10, 11 e 12 pontos e terminou com uma média geral de 12,36 pontos, ou seja, um sucesso absoluto. Acredito que desses remakes que o SBT produziu versões brasileiras, Carrossel é o mais bem sucedido, porque além de ser um estouro, ser novidade, né, revelou aí grandes nomes como Larissa Manoela,
Tomás Costa, a Maísa, que já era famosa, mas deu um up na carreira dela, Lívia Andrade também aí fez uma participação como atriz. Então foi uma novela bem redondinha, eu confesso que eu acompanhava alguns capítulos. No começo eu acompanhei bastante, depois eu fui esfriando, porque caraca, não aguentava mais assistir. Mas é uma trama que merece super mérito, aí de parabéns todo mundo que tá envolvido. É mesmo pra criança, tinha algumas ceninhas, algumas historinhas que eram bobinhas, mas tinha umas coisas bem barra pesada mesmo. Quando a Maria Joaquina humilhava o Cirilo, quando ela rejeitou ele na festa de aniversário, jogou o buquê de flor no chão, pisou. Que vontade de esganar essa menina. Pois bem, então a novela cumpriu muito bem o seu papel e eu não poderia deixar de citar esse grande fenômeno que foi o remake de Carrossel, ou melhor, a versão brasileira de Carrossel que o SBT produziu. Agora vamos conversar sobre outra novela que deu o que falar. Em 2007, a Letícia Dornelles ela assinou a autoria da versão brasileira de Amigas e Rivais, que também é uma novela muito famosa e aqui no Brasil ela não fez muito sucesso não, mas conquistou um público que é muito fiel até os dias de hoje. Muita gente pede aí outra reprise de Amigas e Rivais. Uma coisa interessante é que a audiência da novela patinou ali em números abaixo de 5 pontos. Não foi nada boa, mas o SBT reprisou ela alguns anos depois e ela teve uma média geral maior na reprise do que na exibição original. Eu confesso que Amigas e Rivais tem uma história que eu gosto bastante, mas o ponto alto da trama é a sanguinária Rosana Delaor. Quem acha Odete Roitman, Flora Pereira da Silva, Carminha, Nazaré, osso duro de roer, é porque não conhece a Rosana Delaor. Na questão assassinato, saía atirando aí sem nem ter motivo. E o vermelho da Rosana Delaor não era apenas no sangue de suas vítimas, mas também nos seus longos cabelos. Quem deu vida à super vilã foi a Thalita Castro, que hoje tá na Record. Então ela matava todo mundo, ela tinha uma risada muito sarcástica e foi o ponto alto da trama. Uma coisa que quase ninguém sabe é que os executivos do SBT queriam a Adriane Galisteu no papel da Rosana para ela voltar com tudo para a TV. Mas ninguém sabe ao certo se ela chegou a receber esse convite, se não recebeu o convite, mas ela já deu entrevistas posteriormente e ela disse que naquele momento não queria participar de nenhuma novela. Então o papel aí ficou com a Thalita Castro. Se você jogar aqui sobre Rosana Delaor no YouTube, você vai ver várias cenas dela matando o povo, jogando do prédio e jogando secador dentro da banheira. Enfim, uma coisa de louco. Inclusive aqui no canal a gente já fez um vídeo de vilãs esquecidas e claro que a gente teve que lembrar dela. Uma coisa só que eu acho que ficou devendo foi o final dessa super antagonista. Na versão mexicana da novela, ela vai, invade uma festa e tá com um ácido na mão para jogar no povo e o ácido acaba caindo nela. Então ela termina a novela num hospício, se olhando num espelho, se achando maravilhosa, toda poderosa, mas na verdade ela tá com a cara desfigurada. Enquanto aqui no Brasil, a vilã invade o casamento e vem os enfermeiros arrastando ela para fora para levar ela pro hospício. Mas também ela botava tanto medo em todo mundo, a novela inteira, que o final acho que eles quiseram pegar um pouquinho mais leve. Agora eu vou falar dessa novela, não poderia ficar de fora desse vídeo, que é Maria e Esperança. Maria e Esperança foi uma trama que estreou em 2007, que foi protagonizada por Bárbara Paz e eu gosto bastante. Inclusive a atriz ela teve aula de malabarismo e de canto para poder cantar o rapzinho da abertura, que é viciante. Eu não posso nem lembrar que dá vontade de ficar cantando aqui. Então a abertura de Maria Esperança já começa ganhando pontos comigo. Então a novela é típica mesmo de história mexicana. A mocinha pobre que foi abandonada pela mãe, tem o pai alcoólatra, vende bilhetes de loteria e flores na rua. Ela acaba encontrando um homem rico que tá à beira da morte e deixa tudo pra ela. Só que daí o dinheiro vem junto com muita gente interesseira que quer botar a mão nessa fortuna e ela passa por maus bocados até ficar com o grande amor de sua vida. Então é uma trama aí que, querendo ou não, a gente sabe, né? É um clássico mexicano, mas que chama a atenção. Maria Esperança não foi ali, nossa, um super fenômeno de audiência, mas é super lembrado pelas pessoas. Eu particularmente gosto bastante, minha mãe gostava pra caramba, e se ela voltar a ser reprisada, tenho certeza que a gente, vai dar uma espiadinha. Então Maria Esperança ela foi baseada em Maria Mercedes, a primeira novela da trilogia das Marias aí, protagonizada pela Thalia. Ela teve 2 reprises, né? Ela foi exibida originalmente em 2007 e ela teve uma reprise em 2011 e uma reprise em 2015. Eu gosto do SBT que às vezes a gente parece que é uma bagunça a administração da emissora, mas mesmo que uma novela não foi super bem na audiência, ou melhor, marcou números pífios como Amigas e Rivais,
eles reprisam. Porque, querendo ou não, tem gente que gosta, tem gente que assiste, e no caso de Amigas e Rivais, marcou mais audiência na reprise que na exibição original. Então eu gosto do SBT que ele dá chance até para aquelas novelas que outras emissoras como a Globo jamais daria. Dificilmente a gente vai ver Babilônia sendo reprisada, A Regra do Jogo sendo reprisada, não sei daqui a alguns anos pelo Viva, né? Mas teve uma época ali da Globo que foi barra pesada a trama das 9, nenhuma se salvava, então eu acho que eles não vão reprisar nunca não. Mas se fosse no SBT, eles com certeza iam botar pra tampar buraco, pra preencher grade, enfim, eles botam, exibem e não querem nem saber. Agora eu vou falar de uma novela que também merece destaque nesse vídeo, porque ela foi muito boa, pelo menos pra mim, que assistia com a minha mãe. Esmeralda, exibida originalmente em 2004, era protagonizada pela Bianca Castanha, que interpretava uma menina doce, ingênua, meiga e cega. O nome do título é o nome da personagem, Esmeralda. E acontece que Esmeralda teve muito sucesso, foi assim uma adaptação muito bem sucedida. O último capítulo marcou incríveis 18 pontos de audiência e assim alavancou os números de Chica da Silva, que passava posteriormente. Então eles, né, meio que deram um jeito ali, a emissora foi bem estratégica, exibiu os 2 últimos capítulos numa segunda e terça para roubar mesmo pontinhos da concorrente e deu super certo. Mas acontece que eu tô citando Esmeralda nesse vídeo porque ela, ou melhor, as suas antecessoras, as suas novelas que fizeram Esmeralda da SBT existir, é uma coisa assim, uma bagunça que vocês vão entender. Ou melhor, tentar entender, porque nem eu sei se eu entendi direito. A trama originalzona mesmo, a primeira Esmeralda, foi exibida em 1971 por uma emissora venezuelana, a Venevision. Mas acontece que alguns anos depois, em 84, uma concorrente, a Rede Caracas Television, fez a sua própria Esmeralda, que levou o nome de Topázio e foi reprisada pelo SBT em 92. Aí nesse meio tempo, o México veio e ó, Crown! Pegou a história e também fez a sua versão, a sua Esmeralda, que foi reprisada pelo SBT em 2000. E acontece que a versão de 2004, a adaptação brasileira de Esmeralda, ela não veio nem da trama de 71 e nem de 84. Ela veio aí dessa adaptação que o México fez. Por isso que eu tô falando mais detalhadamente dela. Então, ela estreou em 71, foi plagiada em 84, teve a versão mexicana na década de 90 e a versão brasileira em 2004. Claro que eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas e horas sobre esses remakes de novelas mexicanas que o SBT produziu. Tem outras que eu gosto bastante também, Canavial de Paixões, Jamais Te Esquecerei, Pícara Sonhadora, que tem uma história muito interessante. Mas acontece que o vídeo vai se estender muito, mas se vocês gostarem, se tiver bom engajamento, eu apareço aqui parte 2, parte 3. Bom, mas isso só depende de você, né? Então já vai enchendo esse vídeo aqui de like, compartilha com os amiguinhos, com os familiares, com certeza alguém já viu uma adaptação brasileira de uma trama mexicana. Comenta pra caramba aqui também qual adaptação você mais gostou, qual menos gostou, qual dessas novas novelas mexicanas que estão surgindo o SBT tinha que fazer a versão brasileira, se ele tinha que retomar essa parceria aí que tem grandes nomes no currículo da emissora. Então vai comentando, que eu e o Rafa Pereira adora ler o comentário de vocês. Enquanto isso, um forte abraço, muitos berros e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!